Olá amigos do Back Studio, eu sou o Fábio Beccari e neste tutorial vou responder uma dúvida que vem lá de Madrid, na Espanha, do Ricardo Navarro, que me enviou uma imagem através do site Back Studio para que eu consiga chegar num resultado semelhante. Ele escaneou uma imagem que saiu em uma revista e eu, observando a imagem, eu percebi que é aquele efeito antigo de foto e desenho, transformar aquela imagem em preto e branco, só que com algumas modificações, né? Um efeito de pintura, semelhante à pintura, só que é colorido e com algumas mudanças nas cores, umas cores mescladas. Eu, fazendo alguns testes aqui, consegui chegar a um resultado semelhante. Então, eu vou abrir uma imagem aqui em formato RAW do Photoshop. Câmera RAW Format. Abrir essa imagem aqui e vou redimensionar aqui com o Ctrl 0, deixar certinho aqui. O primeiro passo é duplicar o layer, é aquele efeito antigo, o processo inicial é o mesmo. Você vai duplicar o layer, clica e arrasta aqui para o ícone de criar um novo layer. Este aqui você vai retirar completamente as informações de cores, ou seja, dessaturar a imagem, vai em Image, Adjustment, selecione a opção Desaturate, que é o famoso Shift Ctrl U, e duplica esta cópia uma vez, ficando com duas em preto e branco. Este aqui de cima você altera o Blend Mode para Color Dodge e vá pelo comando com este layer que ficou acima selecionado, Image, Adjustment e o comando Invert, o Ctrl I para inverter. Ficou tudo branco, isso é normal. Agora você vai desfocar a imagem, revelando esta outra preto e branco que está abaixo, dando aquela aparência de desenho. Vai em Filter, Blur e selecione a opção Gaussian Blur. Então eu vou aplicar um desfoque aqui de mais ou menos, isso depende muito de imagem para imagem, colocar aqui um valor de 27 pixels para esta imagem aqui e clicar em OK. Agora com este layer aqui de baixo que ficou entre os dois aqui no meio, você vai reduzir a opacidade, ele vai revelar o colorido que está abaixo. Vou deixar a opacidade aqui em 71%, acho que já está um efeito interessante. Agora eu vou fazer uma mescla de cores, porque a imagem que ele mandou, a imagem tinha uns detalhes assim de coloração. Isso aí pode variar muito. Eu vou fazer nas cores aqui em rosa e branco, conforme ele tinha mostrado, né, na imagem. Vai ser semelhante a que ele me enviou, mas você pode fazer teste com outras cores, como eu já fiz aqui, e fica resultados legais também. Então o passo é criar um layer acima do original background, selecione o layer background, clique neste botãozinho de criar um novo layer. Com estas cores aqui, você seleciona uma cor viva para o foreground, uma cor um pouquinho mais escura, mas bem diferente para o background, né? O foreground de uma cor, background de outra. Coloquei o rosa e o azul. Agora você vai lá em Filter, Render e Clouds. Ele vai criar as nuvens, né? Vou ficando desta forma, vou alterar a visibilidade deste layer só, ficou um efeito de nuvens, rosa e azul. E este aqui, para que interaja com este de baixo, você altera o Blend Mode para Overlay e acrescentando também um contraste. Então já modificou bem as cores. Olha os detalhes da imagem, como ficaram legais. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um layer de ajuste Curves aqui em cima. Selecione o primeiro layer, que está acima de todos. Clica aqui no Curves, layer de ajuste Curves, ou aqui por baixo. Clica aqui, selecione Curves. Nas propriedades do Curves, eu vou só diminuir aqui um pouquinho, ó, para que as cores fiquem um pouquinho mais vivas e o contraste aumente, ficando desta forma. Agora eu vou manter a tecla Alt pressionada, clica aqui no cantinho, com este primeiro layer de curve selecionado, clica aqui no cantinho e selecione a opção Merge Visible. Com o Alt pressionado, ele cria um layer novo com todas as informações dos outros layers mescladas neste novo layer. Feito isso, você vai criar uma máscara para este layer, mas eu vou testar antes alguns Blend Modes para ele. Pode fazer testes aqui, como você preferir. Colocar o Darker Color não vai ficar bom. O Color Dodge. Light Color. Ver se teve alguma diferença. Não teve muita diferença não. Colocar o Hue. Não mudou em nada. Exclusion. Já ficou um efeito mais interessante, porque eu vou aplicar uma máscara. Eu vou deixar assim para testar, fazer um teste. Deixar desta forma, vou criar uma máscara
clicando neste botãozinho aqui e ficando em preto e branco e com a máscara selecionada, eu vou aplicar o efeito de nuvens na máscara. Vou em Filter, Render e a opção Clouds. Então ele cria essa nuvem na máscara, só que ele começa a revelar, né? Porque está em preto e branco, então o preto está escondendo deste layer original e revelando o que está abaixo, dando esta mescla de cores. Agora eu vou aplicar um outro Filter, colocar o Pixelate e o Color Halftone. Vou deixar aqui os valores, o Max Radius vou colocar em 10 e o resto tudo em 0. Canal 1, canal 2, o 3 e o 4 em 0 e clicar em OK. Então ele fez essa diferenciação aqui na imagem. Agora eu vou em Filter, Blur, tudo com a máscara selecionada. Estou aplicando na máscara os efeitos de filtro. Blur e Motion Blur. Vou configurar um ângulo, pode ser este ângulo aqui de 47 graus, na diagonal assim, e clicar em OK. Então ele aplicou um efeito bem interessante à imagem. Só que agora eu vou fazer um Blend If. Eu vou dar um duplo clique aqui no cantinho do layer, ele abre os Layer Style, e com esta opção aqui, Underline Layer, eu escondo ou revelo partes de um layer, revelando o que está abaixo. No caso, ele vai esconder o que tem de preto neste layer, revelando, né, revelando o que tem abaixo, as partes mais escuras do layer abaixo ou as partes mais claras. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Desta forma, só clicando no slider branco e arrastando, ele faz de forma seca. Então eu vou deixar um pouquinho seco até esta parte aqui mais ou menos. Agora eu mantenho o Alt pressionado e clico neste slider aqui deste cantinho. Pode ver que divide e agora ele faz uma transição mais suave. É exatamente este o efeito que ele me mostrou. Olha o resultado de perto, que interessante. Olha os detalhes da imagem, como que ficaram. E para melhorar, você pode aplicar um Gaussian Blur a este layer aqui, ó. Seleciona ele, vai em Filter, Blur, Gaussian Blur. Agora não é na máscara, agora é diretamente no layer. Um Gaussian Blur para suavizar um pouquinho, ó. Coloca um valor aqui de... Coloca um valor aqui de mais ou menos uns 9 pixels. Eu acho que já ficou um resultado interessante. E eu vou criar um novo layer de ajuste, o Vibrance, para controlar as cores. Então eu posso aumentar o Vibrance, dar mais vida às cores, ou diminuir o Vibrance. Olha o resultado como que fica em preto e branco. Que interessante também o efeito. Ó, bem legal. Só vou aumentar um pouquinho só o Vibrance. Deixar revelando um pouquinho da cor. Mais ou menos aqui. Vendo a imagem em full screen. Um resultado rápido e interessante. Como eu usei essas cores aqui, você pode testar. Eu vou inverter as cores com Ctrl I. Olha só o outro resultado. Ctrl I, ó, neste layer, ele inverteu. Então ficaria de verde. Efeito de verde para o amarelo. Olha o outro resultado como que fica. Então é questão de testes mesmo. Olha só que bonito, que interessante. O resultado em poucos passos, né? Uma modificação interessante à imagem. É claro, você pode até sobrepor com uma textura, pode até testar alguma sobreposição com outro tipo de textura, enfim, e fazer os seus ajustes. Então, uma dica rápida. Peço desculpas que a semana passada não postei vídeos no canal, mas está muito corrido. Devido a tive vários problemas, falecimento de um familiar, foi bem embaçado essa semana passada para mim, perdi tempo até para poder terminar o curso de After Effects e tal, mas já está saindo, já está sendo publicado, atrasou um pouquinho, mas semana que vem vai estar no ar o curso de After Effects já no site Beck Studio. E você que quer conhecer os cursos, acesse beck.com.br e faça parte então do nosso grupo que está aprendendo bastante coisas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.